e corações que não estão endurecidos para a tua verdade, Senhor, e que esta palavra ela transforme as nossas vidas, Jesus. Obrigado por cada um que o Senhor conduziu a este lugar, porque o desejo do Senhor é se relacionar com a sua igreja. O desejo do Senhor é se relacionar com cada um de nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso para Jesus? Glória a Deus. Pode sentar. Tá calor, né, irmãos? Amém? Vocês estão felizes? Fim de semana maravilhoso? Alguns aí eu sei que estão maravilhosamente felizes, né? Estão se preparando para casar, aquela coisa toda. Eu queria liberar o grupo dos conectados, e as crianças também podem ir para o seu culto lá com o Senhor, tenho certeza que vai ser bênção. Mas continuando, irmãos, tem algumas pessoas que estão bem felizes, né? Se preparando para o casamento. Glória a Deus. Deus é maravilhoso demais. E Deus conta comigo e com você, amém? Diga aí para o irmão que está do seu lado, se prepara. Ele quer se encontrar com você. E é de uma forma profunda. Abre teu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 é depois de Joel capítulo 1. Facilitei bastante, irmãos? Procura, tá aí, irmãos, não fugiu. Vai dar tudo certo, amém? Posso ler? Amém ou misericórdia? Amém? Alguns acho que falaram misericórdia. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Glória a Deus, passo a ler então. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Diga aí, de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, algumas coisas o Senhor tem compartilhado e tem ministrado o meu coração, e algo que tem me chamado a atenção na palavra de Deus. São algumas expressões bíblicas. A gente sabe que a Bíblia fala muito a respeito de coração, a respeito de um coração duro. Tem inúmeras referências bíblicas para isso. Mas algo que me chamou a atenção na palavra de Deus foi a expressão em relação a algumas áreas da nossa vida, aonde a Bíblia fala, faça isso de todo o vosso coração. E isso me chamou a atenção. Não sei se você quer anotar aí, se eu fosse dar um título para a mensagem, poderia ser inclinando-se de todo o coração. Mas nós
vemos aqui nesse contexto de Joel capítulo 2, nós vemos o povo de Deus, um povo que muitas vezes insistiu no pecado, e Deus sempre levanta alguém, né, para trazer um alerta para aquelas pessoas que estão saindo do seu propósito. E nós sabemos que o livro do profeta Joel fala muito sobre o dia do Senhor. No capítulo 1 do profeta Joel, fala sobre maldição que veio sobre eles, mas há uma chamada de Deus para eles realmente se inclinarem ao Senhor e buscarem um arrependimento genuíno na presença de Deus. E então, em Joel capítulo 2, a Bíblia diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Queridos, o nosso grande desafio, mas algo que é muito importante, é a gente redirecionar a nossa vida, mas se inclinando ao Senhor de todo o coração. Uma entrega completa. A vida com Deus, ela se desenvolve de uma forma mais intensa na vida de pessoas que se entregam, que não entregam partes, que não são parciais no seu relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia fala para você se converter de todo o coração, fala de um nível profundo, onde você e eu precisamos buscar em Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente busca o Senhor, a gente vai no quarto, a gente vai orar, a gente vai fazer tantas coisas, e de repente, aquele momento ele não flui da forma que a gente gostaria. Mas a pergunta que fica: será que a nossa inclinação está sendo de todo o coração diante da presença de Deus? E aí o profeta Joel, ele fala: olha, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, com jejuns, com pranto, com choro. Não rasguem apenas as vossas vestes, mas rasguem os seus corações. Queridos, o desejo de Deus realmente é impactar a minha vida e a sua vida. É transformar a minha vida e a sua vida, porque Deus acredita em mim, Deus acredita em você, Deus acredita na família, Deus acredita na igreja. Família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. Porém, nós precisamos entender que algumas coisas que a gente quer alcançar no Senhor, nós vamos precisar buscar de uma forma intensa em Deus. Às vezes a gente quer coisas profundas em Deus, mas não está disposto a ter esse relacionamento profundo com Deus. E o desejo de Deus, irmãos, realmente é nos tocar com a sua glória poderosa, que nos transforma, que nos fascina, que nos faz sermos pessoas diferentes. Agora há uma indicativa aqui do profeta Joel dizendo: convertei-vos a mim com jejuns. Queridos, muitas vezes a gente quer a glória, mas a gente não quer o jejum. Começou a doer, né? Sabe, irmãos, a gente quer a glória, mas a gente não quer o jejum. Mas eu vou fazer esse jejum para quem sabe, então Deus vai me dar o que eu estou querendo. Não, eu vou fazer o jejum porque eu estou me inclinando de todo o coração, e o meu desejo é ser tocado pela glória de Deus. Então nós precisamos, irmãos, avançar num nível espiritual em Deus, aonde nós não nos movemos apenas por aquilo que o nosso líder está falando, por aquilo que o líder da nossa célula está dizendo, o discipulador. Agora eu vou fazer 40 dias de jejum, porque lá na igreja, todos os anos, tem 40 dias de jejum. E a minha pergunta para você, e ao mesmo tempo para mim, é: quando que você fez algo voluntário, que não foi porque a igreja estava fazendo, que não foi porque alguém está fazendo e disse: nós vamos fazer, nós vamos fazer um jejum, porque agora nós vamos ter um retiro, tem que fazer um jejum. Mas e o seu coração voluntário em Deus, de que forma ele tem se movido? Talvez essa é a resposta, porque às vezes a gente não alcança algumas coisas que gostaríamos de alcançar. E tudo que o Senhor quer é um coração voluntário, um coração que quer ser tocado pela presença, um coração que quer ser tocado pela glória de Deus, mas um coração que diz: eu vou jejuar, porque eu sou apaixonado pelo meu Senhor. E muitas vezes até pessoas vão olhar para você e vão dizer: cara, você está jejuando de novo? Estou, cara, porque eu não aguento. Eu quero ser tocado, eu quero me relacionar com Deus, eu quero saber o que está no coração do Pai.
Eu não faço as coisas porque alguém vem e diz, faça isso, faça aquilo, não. O meu coração ele é voluntário em Deus, porque eu estou me apaixonando pela presença de Deus. Então o desejo de Deus, irmãos, é nos levar a um nível onde a voluntariedade do nosso coração apaixonado, ele sai para fora, sem que tenha alguém para dizer, faz isso, faz aquilo, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Isso tudo é muito importante, obviamente, porém, é na voluntariedade que você representa de fato quem você é. É na voluntariedade que você mostra o seu coração. De novo inventaram essas modas na igreja, 40 dias de jejum agora, fraqueza no serviço, dor de cabeça, maior nojo, a gente já se levanta com raiva. Estão se identificando, né? Agora vou ter que trabalhar de arrasto. E esse é o desejo do Senhor, é de fato fazer o jejum para que essa raiva seja mudada em mansidão. Esse é o desejo do Senhor. Convertei-vos a mim com jejuns. Então, irmão, se você quer realmente experimentar algo em Deus, você, por causa da presença, não por causa das coisas que a presença pode te dar, você precisa se mover de uma forma voluntária em Deus. E entenda que muitas vezes a gente quer essa inclinação, mas ela se torna um pouco parcial, porque eu vou até um limite que ainda é um pouco confortável para mim, eu consigo ainda viver a minha vida, né? Então o jejum, quando você realmente entende que Deus precisa reavivar algo em você, ou que existe uma área da sua vida que você precisa crescer e se fortalecer no Espírito diante da presença de Deus, esse jejum, ele vai permitir que você se torne uma pessoa mais sensível diante da presença de Deus. Então, na verdade, a nossa vida espiritual, ela deve ser acompanhada de leitura bíblica, de oração, de jejum, de pranto, de choro, de busca, de intensidade pela presença de Deus. Então, quando eu faço esse jejum, eu vou ver uma mudança no meu interior, pela percepção da ação do Espírito em áreas que eu não tinha visto antes. E eu mesmo posso me espantar comigo. Mas por quê? Porque eu decidi me posicionar de uma forma um pouco diferente. Então esse jejum, ele vai trazer uma sensibilidade sobre a minha vida e sobre você. E a Bíblia diz, convertei-vos a mim de todo o coração, com choro e com pranto. Irmãos, isso é um coração desesperado, é um coração que não aguenta mais ser o que é e que diz, eu quero me tornar o que você é, Senhor. Não adianta, irmãos, às vezes a gente chegar no Senhor, Ele sabe o nosso coração. Ele sabe a intensidade da nossa oração, da forma que nós nos colocamos diante dEle. Se realmente a gente quer ser o que Ele é de uma forma intensa, de uma forma genuína, de uma forma profunda. Talvez se eu perguntasse, e isso serve para mim também, quem quer a glória de Deus? Possivelmente, ou praticamente todos levantariam as mãos. Mas quantos querem viver uma vida de jejum, de oração, de leitura bíblica? Quantos querem? É isso que vai determinar a sua vida espiritual. É isso que vai determinar o seu sacerdócio. É isso que vai determinar o tipo de homem que você vai ser. E sabe, irmãos, por isso que nos dias de hoje a gente vê a espiritualidade acompanhando algumas pessoas, a gente vê que o maior desafio das pessoas é a constância na fé. Porque por trás dos bastidores ela não cria um relacionamento profundo com Deus, de jejum, de oração e de leitura bíblica. E sabe, a espiritualidade ela não é determinada pelo tanto que você já leu a Bíblia, mas pelo tanto que você de fato pratica a Bíblia e se torna a Bíblia. Porém, uma coisa a gente precisa entender, irmãos, que é praticamente impossível alguém andar nos caminhos do Senhor há 15, 20 anos, e você conversar com ela e falar, você já leu toda a Bíblia? Não, nunca li. Possivelmente essa pessoa não tem uma vida de leitura. E eu gostaria muito que nessa noite nós voltássemos nossos olhos para as Escrituras, para o jejum, para o pranto, para o choro, para que o Senhor faça algo poderoso na minha vida e na sua.
Porque o Senhor, Ele acredita em você, mas você precisa se fortalecer na presença dEle. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes, há uma palavra do Senhor sendo liberada dizendo: para de se rasgar de forma externa, se rasgue de forma interior na minha presença. Deus nunca se impressionou e nunca vai se impressionar com teatro. O que Ele quer é adoradores. E adoradores não são formados das coisas de fora, mas das coisas de dentro. Então tudo que o Senhor quer é verdadeiramente adoradores. E sabe, irmãos, há um grande desafio meu e seu, de nós buscarmos se tornar o que Ele é, e vencermos essa barreira muitas vezes de, às vezes até nem tanto naquela maldade toda, mas de mostrar algo que a gente sabe que a gente não é aquilo tudo. Então, há uma palavra, né? Pare de rasgar as vestes, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Porque, irmãos, como a gente é... E aqui eu estou me identificando muito bem comigo mesmo. Mas como a gente é bom em, às vezes, pintar um quadro que não existe. É incrível, irmãos. A coisa esquenta na casa... Você está conversando, está tudo certo, mas de repente do nada já esquenta a coisa, mas tu também não fez isso, tu também não fez aquilo. Aí um irmão liga: a paz do Senhor, querido, glória a Deus, aleluia. Esse é quentucho, esse é... E como a gente, e muitas vezes a gente diz: eu não tenho, eu sempre acabo falando que não devo porque eu não tenho domínio próprio, mas se alguém liga, ele consegue ter domínio próprio e ser querido, é isso que eu me impressiono. Ou ela consegue ser querida. Como que muitas vezes, para apresentar um quadro que nós não somos, a gente consegue exercer o domínio próprio? Porque na verdade, irmãos, há um grande desafio para mim e para você, de vencermos a aparência. Não que você tenha que expor a sua casa, mas você não precisa pintar um quadro que não existe. Então nós precisamos de fato ser essas pessoas que vão buscar o Senhor de uma forma especial, de uma forma profunda, de uma forma intensa, amém? Quantos querem ser esse tipo de pessoa? Aleluia! Então, irmãos, por favor, se posicione em algumas áreas que você sabe que você precisa se posicionar. É incrível, irmãos, como às vezes... É fácil, o clima não está bom, e a gente chega, a gente vai congregar, vai estar junto com os irmãos, vai estar buscando o Senhor, né? E aí você chega, é incrível como da porta para dentro, irmãos, às vezes a gente se torna uma pessoa tão amável, tão querida, tão doce, tão, querida do Brasil. Da porta para dentro, mas da porta para fora estava dando mortal sozinho, de tão brabo. Estava com cara de pitbull. Estava machão. Então a gente precisa, irmãos, vencer esses desafios. E de fato, sermos sinceros em Deus e buscarmos essa inclinação. O desejo do Senhor realmente é tocar a minha vida e a sua. É a gente ser tocado pela glória de Deus, porque a glória de Deus é que nos transforma. Você não é espiritual pelo tanto que você diz aleluia, glória a Deus, xerete, canta e chacoalha e vira um parafuso e aquela coisa e conversa. Mas se na sua casa você não é espiritual, você é carnal. Deixa eu dizer para você, se você não consegue dar glória a Deus com a sua vida, muito menos conseguirá com os seus lábios. Então não adianta eu me apresentar e conversar e chegar no culto e cumprimentar os irmãos e todo mundo que me cumprimenta, aleluia, glória a Deus, xerete, canta, não adianta. Isso não glorifica a Deus se a minha vida não é uma resposta em obediência a Deus. E qual a motivação? Então o desejo do Senhor é que a gente possa se converter de todo o nosso
coração, se inclinar a Ele, se autoanalisar, porque Deus acredita em você. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua família. Mesmo que você não acredita em você, Deus acredita em você. E você faz parte do projeto de Deus, você não é obra do acaso. Deus sonhou com você. E a Bíblia diz para fazermos isso, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em bondade e se arrepende do mal. Porque se nós dermos uma resposta ao Senhor, aquela maldição, aquilo que estava para acontecer comigo e com você, não acontecerá mais. Porém, nós precisamos de uma postura para de fato termos esse encontro profundo com o Senhor. Que possamos sair juntos como igreja, uma igreja vencedora, que sai do nível da mediocridade, da média, mas se desenvolve e cresce em Deus. Pessoas de oração. Eu creio no novo tempo, irmãos, onde no ministério de intercessão não vai estar apenas os mesmos, mas pessoas vão ser aguçadas pelo Espírito de Deus e estarão aqui orando, buscando e clamando pela glória de Deus. Porque é orando que você se torna espiritual, não é falando, é orando, é clamando, é jejuando, é chorando, é se rasgando o seu coração na presença de Deus. É isso que vai fazer você ser um grande homem, uma grande mulher, um grande marido, uma grande esposa, um grande filho. É isso. Então nós precisamos ter essa inclinação em buscar ao Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A nossa conversão ao Senhor precisa ser de uma entrega completa na sua presença. Se quiser anotar aí, anote, Jeremias 29:13. Texto muito conhecido: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa conversão tem que ser de todo o coração. A nossa busca tem que ser de todo o coração. Tem que ser algo intenso, tem que ser algo onde a gente se derrama nos braços do Pai. Então, talvez se você se direciona ao seu quarto, e você começa a buscar a presença de Deus, e você diz assim, não sei o que aconteceu, parece que Deus não estava ali, eu estive sozinho no quarto, não sei o que está acontecendo comigo. Talvez isso denuncia que talvez a busca não foi de todo o coração, por isso você não achou Ele. Porque quem busca de todo o coração vai achar Ele. E nós precisamos saber que a oração, ela acompanha um caminho de disposição em obedecer à presença de Deus. Então às vezes a gente escuta assim, ore que tudo vai mudar, ore que tudo vai acontecer, ore que a glória vai te... Isso é verdade. Porém, um exemplo bem básico, a Bíblia diz que quando a gente não está de bem com a nossa esposa, quando o negócio vai de mal a pior, as nossas orações são interrompidas. Então você vai para o quarto e diz, Senhor, toca ela, Jesus, toca aquela coisa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, ela fala demais, só me critica, toca a Naja. Ninguém fala assim, né? Toca ela, por favor, Senhor. Só que no fundo, irmãos, a gente não percebe que o desejo de Deus é ver você orando, porém o desejo de Deus é ver você ter disposição, se você errou, de se humilhar e chegar na esposa e dizer assim, fofura de Jesus, me perdoa, amor, eu errei com você. Porque lá em casa, irmãos, quando eu peço perdão para minha esposa, tem que pedir perdão com disposição de se humilhar, porque eu digo, me perdoa, amor, e ela diz, e por quê? Tem que explicar ainda, tem que dar uma interpretação de texto, uma justificativa, uma referência bíblica. Sempre quando eu erro, e geralmente sou eu, né? Eu tenho que chegar para minha esposa e eu tenho que dizer, amor, me perdoa, diz por quê? Já foi difícil pedir perdão, ainda tenho que explicar o porquê. Porque eu fiz isso, aqui, não vai fazer mais? Vou me esforçar, né, amor? Mas por dentro já estou... Então o que acontece, irmãos? A gente diz, por que eu vou para o quarto e eu não acho a presença? Porque antes de achar a presença, você precisa achar a esposa e pedir perdão.
Então o camarada vai lá e diz: Deus vai derreter, Deus vai quebrar os obstáculos e as muralhas com essa mulher. E aí ele vai e ora e diz: converte, toca, Senhor, faz de mim também um homem melhor. E parece que nada acontece, de fato, não é parece, não acontece. Porque você tem que ter disposição para orar, mas o que de fato mostra que você buscou essa presença de todo o coração, é que se tiver que pedir perdão, você pede, tiver que se humilhar, você se humilha, tiver que se arrepender, você se arrepende, tiver que fazer uma reunião e dizer: eu errei, eu fiz uma bagunça, eu sou um cara que eu estou errando demais, imaturo, e aí você ora e a glória te pega. Você entende isso, irmão? Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A sua disposição de pedir perdão e de orar revela de fato esse desejo de buscar ao Senhor de todo o coração. A Bíblia fala, quando você vier trazer alguma oferta, se você tem alguma coisa contra alguém, tem alguma coisa para resolver, vai e pede perdão primeiro. Porque Deus, Ele não está simplesmente preocupado com a gente ter atitude, fazer. Eu vou dar uma oferta, quem sabe Deus me perdoa. Não tenta obedecer em uma parte e desobedecer em outra para tentar compensar um erro que você cometeu. Seja sincero em Deus. Toda restauração, ela precisa de um caminho de volta. Toda restauração, ela precisa de um caminho onde há um desejo de se humilhar. Então, quanto mais a gente se porta em obediência diante daquilo que Deus pede, quando a gente for orar, a glória vai pegar eu e você. E esse posicionamento vai fazer você ter dias incríveis no seu quarto, dias incríveis buscando a presença de Deus. Qual é a dificuldade? É que quando a gente não se inclina nessa obediência, a gente vai para o quarto, vive um momento de geladeira, de uma frieza espiritual. Você entrou frio, saiu frio, menos vontade ainda de orar e de buscar o Senhor. Então demora mais tempo para buscar, vou de novo, porque eu preciso de Jesus, Ele é meu Salvador, Ele é o Rei da Glória, e aí você vai lá para o quarto e parece que foi pior ainda, até que isso vai fazer você desfalecer. Daí você diz: acho que Deus me abandonou, Deus não vai com a minha cara. Deus não vai. As coisas ruins só acontecem comigo. Me acordei hoje pela manhã e ainda me estoporei um dedo. Estou com uma raiva. Porque na verdade não é Deus que não quer tocar você, é você que não quer se humilhar. É você que não quer pedir perdão. Sou eu que sou orgulhoso às vezes e não quero pedir perdão e não quero me enquadrar nessas veredas de Deus para que o Senhor toque a minha vida. Diga aí para o irmão que está do seu lado: o que está faltando para a glória alcançar você? Anote outra referência, irmãos, por gentileza. Lucas 10, 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O Senhor nos chamou como igreja para buscar o Senhor e para amarmos ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Se converter de todo o coração, buscar de todo o coração, amar de todo o coração. Ter uma inclinação intensa na presença de Deus. E nós sabemos, irmãos, que em todo tempo a gente está sendo desafiado pelo Senhor. Não é verdade? Porque, infelizmente, outrora, quando a gente não conhecia o Senhor, então a gente acabou amando outra coisa de todo o coração, que não foi o Senhor. E a gente amou essa coisa, essa pessoa, de todo o coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. E essa pessoa, talvez ela falhou com você, ela falhou comigo. Então agora, nos nossos sentimentos e emoções, a gente está ferido. Então agora, para colocar força em um grande amor, parece que nós não temos força, porque a gente já se frustrou. Então agora, para acreditar em algo que é dito, que é possível a restauração, nós não conseguimos mergulhar nessa intensidade de amor com entendimento, porque a gente foi ferido. Mas eu quero dizer para você, como igreja, que há um grande amor com Jesus, que você não se frustra.
que há um grande amor com Jesus, de que nada vai tirar você da presença dEle. Se você buscar e chegar a um nível profundo em Deus, de amar Ele de todo o coração, a sua alma, a sua força e o teu entendimento estarão selados na presença dEle. O amor pleno em Deus é quando a gente ama Ele, mas também governa os sentimentos e as emoções na presença dEle, governa as forças, aonde a gente realmente se esforça na presença dEle, onde o nosso entendimento é na presença dEle, onde tudo isso vai convergir para dentro deste amor. Então, quanto mais eu amo, mais eu estou selado na minha alma, mais eu estou selado naquilo que eu estou investindo, porque Deus é perfeito, e com Ele, você não vai se frustrar, com Ele, você não vai desistir, porque Ele é um grande motivo, para que você continue crescendo, e se desenvolvendo, na presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, no verso 4, fala sobre a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz que aquela igreja, ela abandonou o primeiro amor. A Bíblia diz que eles eram pessoas perseverantes, não toleravam o mal. Era uma igreja que tinha obras, fazia muitas coisas para o Senhor, mas o Senhor falou para ela: olha, eu tenho porém contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O seu esforço na obra de Deus, a tua perseverança, a tua intolerância com relação ao pecado de pessoas que ainda estão num caminho mau, não substitui o desejo de Deus de ter o teu coração. Mais importante do que eu ter muitas obras, fazer isso, fazer aquilo, e corre para lá e corre para cá, tudo que Deus quer é o meu e o seu coração. Já pensou você em um relacionamento onde você vê aquela pessoa fazendo um monte de coisa e corre para cá, mas ela não curte você, não bate, o coração não faz tuts-tuts, o coração não dá uma mexida violenta. Você se motiva a desenvolver algo intenso e profundo? Obviamente que não. Então entenda que perseverar, ter obras, não tolerar algumas coisas não vai substituir, porque o desejo de Deus em todo o tempo é se relacionar comigo e com você, e é ter o meu e o seu coração como igreja. Quero ler um outro texto, se quiser anotar, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós somos chamados como igreja a desenvolver um relacionamento profundo com Deus, onde a nossa confiança, ela é de todo o coração. Ela é de todo o coração. Como eu posso sondar a minha confiança em Deus, para saber se eu estou confiando de todo o coração? Para saber se eu estou de fato aguardando naquilo que Ele vai fazer? Em quem você se apoia em momentos difíceis, vai revelar aonde está a sua confiança. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. O que prevalece na minha e na sua vida em momentos difíceis? É o que Deus falou ou é o que a gente pensou? Porque não se estribar no nosso entendimento é viver momentos difíceis onde a nossa mente, pela nossa razão humana, a gente acha que tem que fazer algumas coisas, mas Deus diz para fazer algo diferente, e a gente fica com aquilo que Deus falou. Não, Senhor, eu vou ficar com o que o Senhor falou, porque eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir, pensar e imaginar, segundo o teu poder, porque tu é poderoso. Porque o Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar a minha história.
Então a confiança, ela é provada em momentos difíceis. Aonde está a tua inclinação? Se nas coisas que você pensa ou nas coisas que Deus fala? A palavra que sai da boca de Deus precisa ser um norte para a minha vida e para a sua. Outra coisa, quando confiamos em Deus, vamos desenvolver algo em Deus de reconhecer Ele em todos os caminhos. Eu acho incrível, irmãos, e vocês vão concordar comigo, que quando a gente está bem, quando a gente está no love, que nem alguns irmãos acharam engraçado, o coração está tuntes, é lua de mel em casa, está tudo certo, como a gente reconhece Deus? Irmãos, a gente fica tão feliz, tão pilhado, que a gente é capaz de olhar para uma cadeira e falar assim: ai, olha só que poderosa essa cadeira. A gente chega a ficar um filhinho bobinho, de tão faceirinho que a gente fica. E se acorda de manhã, e abre a janela, aquele sol, e diz: glória a Deus, olha que Deus é poderoso, esse sol, essa coisa. Mas é nos momentos difíceis que a sua confiança é provada em Deus. É em momentos difíceis que de fato você vai mostrar em quem você confia. Reconhecer Deus em tempos bons, irmãos, é muito fácil. Já conversei com muitas pessoas em tempos bons, você dizia com ela, está acontecendo, glória a Deus e aleluia, Deus é bom demais, não é verdade? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é incrível. E em momentos difíceis, Ele é poderoso e incrível para você? Em momentos difíceis, Ele é ainda? Porque reconhecer Ele em todos os caminhos é muitas vezes se aperfeiçoar diante de um processo onde as coisas não estão como a gente gostaria, mas a gente sabe que Deus está fazendo algo, para que a gente se torne parecido com Ele. Então reconhecer Ele é pegar um momento difícil da nossa vida e dizer: eu estou passando trabalho, eu sei que eu estou na dificuldade, Deus sabe o tanto que eu tenho chorado, o tanto que eu tenho sofrido, mas eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, porque Deus está trabalhando a favor daqueles que o amam. Deus está cumprindo de alguma forma o seu propósito e o seu querer. Então nessas horas a sua confiança está sendo provada. O foco da confiança é gerar restauração e endireitar as minhas e as suas veredas. O texto diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem confia em Deus, não se apoia no seu entendimento, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, alcançará a restauração em Deus. Não bloqueie o processo de Deus diante de coisas que Deus está fazendo. Eu confio em Deus de todo o coração. Daí chega num momento difícil, em vez de reconhecer o Senhor, em vez de continuar dizendo que você ama Ele, que você sabe que Ele está trabalhando para que algo aconteça, então você fala o que não devia. Eu sabia que esse homem nunca ia mudar. Assim não tem jeito. Então não molde a sua confissão pelas circunstâncias. Quem confia em Deus tem a mesma confissão em todo o tempo. O que tem determinado o fracasso de muitos cristãos é que a confissão dele muda de acordo com as circunstâncias. Deus é poderoso, Deus é bom, Deus recebe cânticos e adoração em momentos bons, mas em momentos difíceis, dos meus lábios e dos seus, precisam sair: Deus é poderoso, Deus é bom, e isso vai ser determinante para que a gente cresça e alcance algumas coisas em Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente pede coisas espirituais, mas não está confiando de todo o coração. Então chega momentos difíceis, que a gente já orou até para Deus fazer algo, para que algo acontecesse, Deus está trabalhando, mas o processo é dele, não o nosso. E aí o que acontece? A gente acaba falando o que não deveria. Você está sendo contraditório com o que você orou, porque tudo que você fala ou abençoa ou amaldiçoa. Então se você orou: Deus, faz um milagre, Deus, eu creio que você pode transformar, eu creio que você pode me fazer uma pessoa diferente, eu creio que essas coisas podem mudar, mas no momento da dificuldade você diz: não tem jeito, vai ser sempre assim, é uma desgraça, nada dá certo, nasci para viver arrebentado. Você acabou de sentenciar algo sobre a sua vida. E aí o que acontece? A gente não vê Deus se movendo para fazer algo, e não alcançamos o estágio de endireitar as nossas veredas, e achamos que Deus abandonou eu e você. Deus não abandonou você, mas Deus está esperando uma resposta diferente diante de algumas coisas. Deus acredita na sua igreja. Nós não somos perfeitos,
Ninguém é perfeito, porém a gente pode se inclinar de uma forma profunda diante da presença de Deus. Vamos abrir em outro texto, que tem uma recomendação para nós fazermos algo de todo o coração. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Então nós vamos nos converter de todo o coração, buscar o Senhor de todo o coração, amar Ele de todo o coração, confiar nele de todo o coração. Colossenses 3, versículo 23. Amém? Posso ler? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Queridos, o texto diz que tudo que a gente vier a fazer, a gente deve fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens. Pessoas que não desistem de proceder de forma correta ao propósito de Deus, são pessoas que decidiram fazer tudo de todo o coração e que estão com o seu olhar fixados em Jesus. Que meio diante de uma situação que ela não gostaria, ela está fazendo, mas ela sabe que o que está na jogada é ela e Jesus. É ela e o Senhor. Não, eu vou fazer porque eu quero honrar o meu Senhor, que é por causa do Senhor. Eu vou fazer de todo o coração. Quando a gente está fazendo algo para Deus, que é de todo o coração, e a gente não tira os olhos de Deus, dificilmente a gente vai desistir. Dificilmente a gente vai parar. Mas a gente vai continuar. A gente vai se desenvolver em Deus. E o texto diz, cientes que do Senhor nós vamos receber a recompensa. Entenda algo, tudo que você está fazendo, como resultado de uma atitude que é de todo o coração, você está plantando no Senhor, e isso ninguém vai roubar e nem tirar de você. Chegará um dia em que eu e você vamos receber a recompensa, diante de tudo aquilo que a gente fez para o Senhor. Por isso não desista, vale a pena. Nós precisamos, como igreja, e isso já está latente no meu coração, desde o começo do ano, nós precisamos dos mais velhos e nós precisamos dos jovens. Essa junção na igreja vai fazer a igreja se fortalecer para viver o propósito de Deus. Irmãos, anciãos da igreja, os irmãos mais velhos, quero dizer para vocês que nós como jovens precisamos da experiência de vocês. Irmãos experientes, vocês como experientes precisam da força dos jovens. E essa junção vai nos permitir avançar na presença de Deus. Nós precisamos crescer e nos desenvolver no Senhor. Entenda algo, se eu e você não conseguirmos nos inclinar de todo o coração à presença de Deus, dificilmente os nossos relacionamentos serão restaurados. Quanto mais você se inclina de todo o coração ao Senhor, mais o seu relacionamento com pessoas melhora, mais o seu dia a dia com pessoas melhora. Agora, se você não consegue se relacionar com um Deus que é perfeito, muito menos conseguirá lidar com pessoas imperfeitas. Se Deus nunca errou com você, mas você acha ainda que não vale a pena, quem dirá a sua resposta com pessoas, então? Então, quanto mais você se inclina para Deus, e de fato, a prova real de que esse relacionamento está sendo de todo o coração, está tendo respostas, Deus está fazendo é que isso vai afetar o lugar onde você está, as pessoas que vivem com você, tudo isso vai ser afetado.
o relacionamento vai ficar melhor, o casamento vai ficar melhor, as coisas vão ficar melhor. Irmãos, eu não sou perfeito, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, eu tenho me alegrado demais no Senhor. Eu tenho vivido, irmãos, dias maravilhosos com o Senhor. Eu nunca busquei tanto ao Senhor como eu tenho buscado, e não falo para me vangloriar. Irmãos, eu e minha esposa, a gente já passou várias dificuldades no meio desse processo. Um menino que casa com 20 anos é um guri, vai rachar, é certo. Mas eu quero dizer para vocês, faz um bom tempo, irmãos, que eu estou em lua de mel. Faz um bom tempo. O tuntes-tuntes está batendo, irmãos. Mas eu sei que isso é resultado de um relacionamento com Deus. Se eu me afastar de Deus, começo a virar aquele trapo. Não tenho o que fazer. E não quero passar uma imagem de perfeição, mas o que eu estou dizendo é que com Jesus, com o Senhor, com uma inclinação que é de todo o coração, tudo é possível. Não importa o tamanho da fraqueza, importa o tamanho do poder de Deus. O poder de Deus sempre vai ser maior do que as suas dificuldades. O poder de Deus sempre vai se sobressair naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Então esse desafio e essa dificuldade de relacionamento tem sido, irmãos, o porquê que a gente vê tanta inconstância na fé. Nós precisamos nesses dias ser a geração das pessoas constantes, das pessoas que continuam proferindo palavras espirituais, mesmo que os dias são difíceis, porque o que você fala afeta quem está do seu lado. Então que saia da minha e da sua boca sempre palavras de bênção. Não podemos mais dizer, glória a Deus e aleluia, e eu estou bem com Jesus, passou outra semana, vai conversar com o cara, e aí, como é que está? Levando, né? Vamos ver o que o Senhor tem para mim. Enquanto o Senhor está nos perguntando o que você tem para Ele, o que você tem para oferecer, para que algo diferente aconteça na minha e na sua vida. Só anote a referência, 2 Tessalonicenses 1, 3, 4. Paulo, ele está elogiando os irmãos. E ele está elogiando, ele está faceiro com aqueles irmãos, porque eles conseguiram crescer no seu nível de fé, e o relacionamento mútuo entre eles também estava crescendo. E aí Paulo diz assim, olha, eu estou muito feliz pela constância que vocês têm na fé, porque vocês estão suportando tribulações e perseguições. Nós vamos nos tornar pessoas constantes em Deus, quando a gente aprender a lidar com as tribulações e as perseguições. A constância virá. Porém, para que no dia da tribulação e da perseguição a gente consiga vencer e continuar constante, antes disso a gente tem que continuar crescendo em fé, em amor mútuo uns com os outros. Amém, irmãos? Então a preparação para ser constante em fé no dia da tribulação e no dia da perseguição é o crescimento da sua fé antes disso e o crescimento do amor de uns para com os outros. Então deixa eu dizer para você, desde já se prepare, para que quando vier, você consiga se manter constante na fé, porque a fé não é circunstâncias, a fé é o que você é em Deus e não nas coisas, não nas pessoas. A fé é uma certeza, é algo que está latente dentro do seu coração. Irmãos, nós sabemos que o histórico e a realidade da sociedade está um pouco difícil e um pouco triste. Eu já vivi momentos de ver pessoas que eu conhecia, não de me relacionar muito, mas de que, diante de muitas pessoas, aquele camarada pegava a esposa pelos cabelos e ele vinha arrastando ela, e batendo, porque as famílias estão destruídas. E isso é só resultado de um coração que não se inclinou para o Senhor. Então nós precisamos nos inclinar, entender que Deus se preocupa muito com você. Cada livramento da sua vida não foi por acaso, Deus já estava cuidando de você. Eu me lembro de um dia, eu não sei o que iria acontecer, mas que eu estava brincando lá na frente de casa, muito jovem, vieram uns caras, me pegaram rapidamente, me colocaram dentro de uma Kombi,
E eu não sei qual era a pretensão, o que eles queriam fazer, mas na época eu era tão acelerado e tão avoado que eu consegui me escapar deles. Não me lembro, parece que eu dei um pontapé, não sei aonde, e quando viu eu me escapei deles. Mas sabe, irmãos, a gente às vezes não tem consciência do cuidado daquilo que Deus está fazendo. Quem sabe naquele dia Deus me livrou de um abuso sexual. Quem sabe naquele dia Deus me livrou da morte, não sei. Realmente eu fiquei com muito medo, me seguraram. Mas eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque Deus cuidou de você. É porque Deus ama você, é porque você é especial. E nós sabemos, irmãos, que nenhum sucesso substitui o fracasso da família. Por isso nós falamos, se incline de todo o coração diante de Deus, porque nós acreditamos que toda essa inclinação vai afetar no casamento, na história da família, na história onde a gente trabalha. Nós seremos diferentes, porque o povo de Deus é um povo chamado para ser diferente. É um povo chamado para ser sal, para ser luz. 1 Timóteo 5,8 fala, cuide dos da própria casa, especialmente os da própria casa. Porque se você não cuida, você tem negado a fé, você é pior do que um descrente. Cuide da sua família. Se preocupe com a espiritualidade da sua família. Se preocupe com a espiritualidade da sua casa. Infelizmente, algo muito triste é quando o Senhor começa a falar e estreitar as portas para mim e para você, mas a gente não consegue mais alcançar um nível de arrependimento. Porque quando há uma palavra liberada em Joel capítulo 2, para que eles se convertam de todo o coração, há uma chamada do Senhor ali para que o povo se arrependa, para que o povo volte ao Senhor. Eu tenho lido bastante sobre caráter, irmãos, e eu tenho aprendido que caráter não é simplesmente o que você fez. Não é simplesmente o pecado, mas é o que você fez com o seu pecado. É qual a resposta que você deu depois disso. Deus acredita em você, seja fervoroso em Deus, seja alguém alegre, Deus está fazendo algo, irmãos. Você está aqui porque Deus está fazendo algo. Fique feliz pela sua casa, pela sua família. Fique feliz porque você tem uma igreja genuína, onde tem irmãos que buscam o caráter de Jesus. Irmãos, a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, mas para mim a Igreja Vida é uma igreja maravilhosa de congregar, irmãos. Eu gosto de estar aqui, irmãos. Tem uma equipe maravilhosa, tem irmãos abençoados, tem irmãos que nos amam, tem irmãos que trabalham no nosso vaso. Mas eles estão nos aperfeiçoando também, irmãos. Irmãos, essa igreja é maravilhosa, você precisa se alegrar, porque você tem um lugar onde você vai e você recebe alimento espiritual. Irmãos, me dá uma agonia quando eu converso com pessoas e ela chega e você vê que ela está de arrasto. Ela está de arrasto, parece que ela está toda a vida triste, toda a vida passando uma impressão de limão, não estou bem, eu estou bem. Hoje não estou bem. Você tem motivos para se alegrar, irmãos. Olha quanta coisa, olha quantos projetos sociais nós temos como igreja. Olha a chácara, os meninos se recuperando. A gente conversa com pessoas, eles dizem assim, drogado, me admira é vocês acreditar neles. Você devia surrar eles, já ouvi pessoas falar assim. Mas Deus nos deu uma porção de acreditar em pessoas, porque alguém acreditou em nós, irmãos. Glória a Jesus. Fique alegre com a igreja que você congrega, por favor, por favor. Se você tem alguma deficiência no caráter, que dificulta você receber algo mais de Deus, por falta dessa inclinação, busque isso em Deus. Em Gênesis capítulo 4, irmãos, nós sabemos a história de Caim e Abel, que Caim caiu, Caim foi reprovado por Deus, porque ele não teve o Senhor como primazia, e o Senhor não se agradou, mas se agradou da oferta do seu irmão Abel, que trouxe das primícias do seu rebanho. Agora nós precisamos entender algo, irmãos, que o fato de ele não aceitar a restauração de Deus e a transformação do Senhor, quando o Senhor falou com ele, fez ele fazer todo um planejamento para matar o seu irmão, e ele acaba matando o seu irmão. E em Gênesis 4, versículo 16, a Bíblia diz: Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod.
Nod é uma cidade de inquietude, de estremecimento. Nod é uma cidade de inquietude, de estremecimento. Nod em hebraico significa terra da fuga. Quando a coisa aperta para mim e para você, nós não podemos desistir, irmãos, do processo de Deus. O meu desafio como homem, e o seu desafio como homem e mulher de Deus, é em momentos em que você se vê estreito, que você se vê numa situação difícil, que você vê as portas sendo estreitadas, o caminho sendo cada vez mais estreito para que haja uma restauração. É você ter em vista o que Deus fala e dar uma resposta para aquilo que Deus está dizendo. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? Que a gente sempre tem Nod em vista. A gente sempre tem uma terra da fuga. A gente sempre tem um lugarzinho que quando vem o confronto, quando vem alguém para falar a verdade, diz: eu estou indo para lá, vazei, tchau para ti, nem me viu. A gente sempre tem. Não vai para a terra da fuga, porque essa terra é um lugar onde não tem restauração. Essa terra é um lugar onde você não será transformado, porque você foge. Minha pergunta para você e também para mim: qual é a sua fuga diante daquilo que Deus fala com você? Qual é a sua fuga? Vou dar exemplos de fuga, de terra de fuga. Solidão. Está brabo, chateado, as coisas não estão como você queria, e você busca a solidão. Você busca Nod, a terra da fuga. Então a solidão é uma forma de se isentar do processo da restauração. Qual é a sua fuga? Sempre que a coisa aperta, sempre que a coisa fica difícil, você usa drogas? Nod, terra da fuga. Sempre que a coisa fica difícil, você quer fazer mais serão no trabalho, você quer trabalhar mais, você quer ser o homem mais trabalhador da face da terra? Nod, fuga. Qual é a sua fuga? Pare de fugir da presença do Senhor. Não corra dos processos de Deus, e você experimentará algo maravilhoso em Deus. Não tenha em vista correr daquilo que Deus tem para a sua vida. Essa geração, irmãos, ela precisa de referência. Quem está disposto a ser referência na vida de alguém? Levante sua mão. Isso tem um preço. Tem um preço alto. Porque você é visto em momentos que você menos espera que você é observado. Ontem falei no culto jovem. Não sei se os nossos vizinhos estão aí hoje, mas eu conversei esses dias com um vizinho meu, e ele disse assim para mim, e obviamente, irmãos, jamais fiz isso pensando em alguma coisa, mas eu tenho o costume de fazer um chimarrãozinho, me sentar na área de casa e ler a palavra de Deus. E ele disse assim para mim: cara, geralmente quando você vai para ali, lê a Bíblia, que você se senta e você fica refletindo, eu estou sempre te observando. Bah, meu, tu é um cara de verdade. Tu é um cara abençoado, cara. Obviamente que eu não fiz isso, irmãos, porque eu queria mostrar algo. Mas quando você menos imagina, tem alguém observando você. Tem alguém buscando em você uma referência para dizer: será que tem jeito? Será que eu posso continuar? Será que tem como? Outro dia nós estávamos na célula, chegou uma menina, eu digo: mas eu conheço você de algum lugar. Aí depois ela se lembrou, ela disse assim: ah, agora eu lembrei de ti. Esses dias eu bati lá na frente da sua casa e você comprou rifa de mim. E eu lembro que eu tratei ela tri bem, disse: ó, Deus te abençoe. As pessoas precisam de referência, irmãos. Você está disposto a ser referência na vida de alguém? Um tempo atrás a gente deu uma geladeira de presente para os meus pais. E a geladeira chegou lá e eles entregaram a geladeira para os meus pais. E aqueles homens que estavam entregando as geladeiras falaram assim: eu conheço o filho de vocês. Acho que eles até falaram, né, são da Igreja Vida, algo desse tipo. Mas falaram que nos conheciam. Da onde que eu ia imaginar que quem ia entregar a geladeira me conhecia, sabia quem eu era? Você está sendo analisado. E essa geração precisa de uma referência. Essa geração conta comigo, com você, irmãos.
corra para se tornar alguém maduro em Deus. Um dia a gente conversou com um empresário, ele falou assim para nós: das contas que eu tenho na minha loja, os carnês mais difíceis de receber são de pessoas que se dizem crentes. Isso é motivo de tristeza para mim e para você, irmãos, porque nós precisamos mudar o linguajar, sendo uma igreja genuína, sendo uma igreja verdadeira. Eu estou muito feliz que a minha esposa está saindo do trabalho, o pastor Vini vai ocupar o lugar dela nas vendas e ela vai poder ficar integral junto comigo. Ela vai sair no dia 26, mas ela chega nos clientes e ela fala o porquê que ela está saindo. E a primeira pergunta que vem é: mas você vai receber mais? Você vai ganhar mais? Porque na cabeça do povo, muitas vezes, irmãos, ser pastor é estar interessado no dinheiro, mas nós sabemos que a obra de Deus não é dinheiro. A obra de Deus é esta, que creais no Filho de Deus, e isso vai nos mover para cuidar de pessoas. Nós não estamos nos movendo por causa de dinheiro. Deus chamou eu e você para sermos apaixonados pelo Senhor. Última referência que eu cito para vocês, Filipenses 3, 12 e 13. Paulo fala aos filipenses: olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu vou tentar buscar ela, porque foi para isso que eu fui conquistado em Cristo Jesus. Eu não julgo que eu já alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu vou adiante daquelas que diante de mim estão. Deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas que começaram a construir um futuro são pessoas que aprenderam a sepultar o passado. Se você quer construir um futuro em Deus, aprenda a sepultar o teu passado. Não que você vai se esquecer dele, não que o teu passado agora você vai ter amnésia dele, não é isso. Mas aprenda a não permitir que as frustrações do passado impeçam você de construir algo no presente em Deus e no futuro. Ah, mas lá atrás foi assim, em 1639, numa quarta-feira, às 20 horas, foi isso e agora não tem mais jeito. Sepulte o seu passado, porque você está buscando um Deus que é poderoso, um Deus que cura você de tudo que você já viveu no passado. E no presente, sem as marcas do passado, sem as consequências do que você plantou, mas sendo curado em Deus, você vai poder avançar e continuar, e crendo que em Deus tudo é possível. Muitos não estão conseguindo prosseguir, porque não fizeram ou não estão fazendo como o apóstolo Paulo: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Se você fica só olhando para trás, você vê frustração, você vê erro, você vê falta de honra, mas se você olha para frente, você pode olhar Jesus, você pode olhar a oportunidade, você pode olhar uma nova história, você pode olhar um novo caminho, você pode olhar um novo tempo. A questão é para onde você vai querer olhar. O seu passado, ele deve servir para uma única coisa só: para as pessoas olharem para você e glorificarem a Deus. Esse fim de semana eu estive visitando uma tia minha que ela está com câncer, e conversando com ela, e ela bem aberta para o Evangelho, a gente falou muito do Senhor, ela chorou com a gente, realmente uma situação muito difícil, e obviamente já falei dos nossos trabalhos sociais, as coisas que a gente faz aqui na igreja, motivei ela, falei que tinha um canal da igreja, e aí por fim ela já estava até ouvindo um pedaço de uma pregação minha. E aí a minha tia, sabendo da minha história, irmão, sabendo do meu passado, sabendo nem vou contar para vocês. Aí ela olhou aquele cara ali, ela disse assim: Deus transforma mesmo, né? Não dá para dizer que esse atentado virou isso aí. Porque ela foi uma pessoa que acompanhou, irmãos, todo o tempo que eu não andava com o Senhor, que eu desonrava os meus pais. Eu fui um cara que a minha mãe conta que eu chegava a chutar as canelas do meu avô e saía sangue. Mas ele escolheu as coisas loucas desse mundo, irmãos, por isso que eu estou aqui. E sabe o que isso gerou nos lábios da minha tia? Deus é poderoso, né? Deus transforma mesmo. Eu sei que eu não sou mais um atentado, mas ela sabe que um dia eu fui um atentado. Será que as pessoas podem olhar para mim e para você e dizer: Deus é poderoso, né? Deus transforma mesmo, né?
Será que podem? Que o seu passado seja só um motivo para as pessoas dizer: Deus é poderoso, Deus pode, Deus é capaz. Quero convidar você a ficar de pé. Os irmãos do louvor podem subir. Feche os teus olhos, não te distraia. É você com Deus. Esse momento ele é espiritual. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.